Bom, muito boa tarde a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite, agradecer o privilégio de dividir aqui esses minutos com amigos, como o Daniel, como a Gisele e outras pessoas mais aqui. Parabenizar a Escola Superior do Ministério Público da União por tomar esse tema, esses diálogos democráticos, num momento tão necessário na vida nacional, na vida mundial, inclusive, como foi falado daqui a pouco. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e parabenizo a escola e parabenizo a todos que estão aqui e que nos acompanham. Bom, depois das falas da Gisele e do Daniel, me resta talvez retomar alguns pontos e enfatizá-los, tentando talvez ser um pouco mais didático. Um pouco mais didático porque o Daniel já foi bastante profundo e a Gisele já com a sua expertise no tema e com seu testemunho histórico de quem fez a defesa que fez, já disse muito mais do que muitas palavras poderiam dizer. Quando a gente fala de democracia e direitos contra-majoritários, nós estamos falando, como já foi dito aqui, em tempos difíceis. Por que não dizer até em tempos sombrios, como Hannah Arendt, por exemplo, dizia quando estava lá às portas do nazismo, do fascismo, tomarem o poder e fazerem tudo o que fizeram. Tempos difíceis onde, como disse a Gisele, a violência de gênero ela toma o caráter de uma epidemia mundial, não só nacional, de uma epidemia mundial marcada com uma violência extrema nos corpos concretos das pessoas. Alguns autores dizem que essa violência extrema epidêmica, que a violência de gênero testemunha hoje em dia, que isso até é um reflexo do que significa concretizar aquilo de ódio, aquilo de nacionalismo, aquilo de xenofobia, aquilo de discriminação, que vem mais e mais acentuado pelos fenômenos da globalização. Então, nós falamos de democracia e de direitos contra-majoritários, um tema antigo, um tema clássico, clássico no direito constitucional, clássico na teoria do direito, clássico na teoria política, nos dias de hoje, nas situações que vivemos. Eu gostaria de convidar vocês todos e todas a me acompanhar nesse esforço de sublinhar alguns temas e colocar algumas repercussões didaticamente em dois momentos. O primeiro momento, retomando alguma coisa sobre a democracia em si mesma. E o segundo momento, aí vendo as repercussões nas relações entre as maiorias, ou a maioria, e as minorias. Porque conforme nós dermos uma ênfase para uma ideia X ou Y de democracia, nós vamos ter um tipo de relação entre a maioria e as minorias, e aí nós vamos enxergar a ideia do contra-majoritário de uma forma ou de outra. Digamos que nós podemos pensar a democracia a partir de duas ênfases. Uma ênfase que eu vou chamar, como muitos autores chamam, de procedimental. É a ênfase que está preocupada com o devido lugar da manifestação da maioria, que se dê pela forma do sufrágio universal, diretamente, ou para os seus representantes. Essa ideia de que a democracia é, antes de tudo, um procedimento onde a maioria, direta ou indiretamente, se manifesta e dá as cartas tanto de como o jogo vai ser jogado, quanto quais as cartas podem ser jogadas, quais cartas podem ser jogadas, essa ideia de democracia procedimental é uma ideia muito cara, como já foi dito aqui, na história da democracia. E, evidentemente, essa ideia, se nós estamos num mundo onde as pessoas que participam desse jogo são muito parecidas entre si, são homogêneas, ela não vai trazer tantos problemas, nem tantos vícios ou riscos de violência. Agora, se nós vivemos num mundo plural, num mundo onde há diversidade, num mundo onde há diferença, aí, se a ênfase da democracia ficar no aspecto procedimental, bom, aí nós vamos ter problemas sérios, como efetivamente vemos ao longo da história e vemos nos dias de hoje. Nós podemos ter uma outra ênfase na ideia de democracia, que eu vou chamar, também seguindo uma expressão que muitos autores usam, uma ideia mais substancial da democracia. A democracia como um modo de viver, um regime político que, em primeiro lugar, garante alguns direitos básicos, que vão receber o nome de direitos humanos, por exemplo, na esfera internacional, vão receber o nome de direitos fundamentais nas esferas nacionais, esses direitos básicos para todos, sem os quais não se poderia sequer dizer que nós estamos num regime democrático. Essa é a visão substancial da democracia. Evidentemente, uma visão não exclui a outra. Evidentemente, nós podemos observar a democracia do seu aspecto
procedimental e no seu aspecto substancial, inclusive, como foi dito pelo Daniel, poucos minutos aqui atrás, nessa nossa reflexão conjunta e coletiva. Agora, conforme a ênfase que se der numa ou noutra concepção, e essas ênfases não são meramente opções intelectuais, elas repercutem, elas dizem respeito a um momento de vida político onde certas forças, com certas concepções de mundo, estão à frente do poder ou não estão à frente. E é aí que nós vamos qualificar as sociedades, portanto, como mais democráticas, tanto procedimental quanto substancialmente, ou sociedades que vão perdendo os direitos e vão dando espaço só para que, através do procedimento da maioria, a maioria decida qual o jogo, quais as cartas podem ser jogadas e quem pode participar do jogo. Então, esse primeiro ponto, recapitulando, dessas duas formas, dessas duas ênfases, desses dois modos de olhar a democracia, mais procedimental ou mais substancial, leia-se, mais centrado na garantia dos direitos. Bom, nós podemos, aí, então, se me permitem, utilizar-nos de uma metáfora muito simples que eu vou pedir a vocês que me acompanhem aqui. Nós podemos imaginar uma república de estudantes, onde nessa república de estudantes nós temos 4 estudantes que têm que tomar decisões sobre as suas vidas. E, casualmente, dentre esses 4 estudantes, 3 são destros e 1 é canhoto. Imaginemos que eles tenham que deliberar sobre o trabalho doméstico, quem faz, e sobre as diversões, ou seja, um exemplo muito simples, num certo horário, que programa de televisão vai ser assistido e que programa não vai ser assistido. E digamos que essas 4 pessoas, os 3 destros se reúnam e resolvam simplesmente escravizar, por maioria bastante significativa, de 3-1, né? Escravizar o canhoto, destinar só a ele o encargo dos trabalhos domésticos, e digamos também que esses 3 destros, aproveitando do seu domínio, da sua maioria, resolvam simplesmente banir as possibilidades de diversão desse único canhoto que está morando nesta república. Alguém pode dizer que esse exemplo é muito simples, e de fato é, mas, ao mesmo tempo que ele é muito simples, eu acho que ele pode até ser dito muito escandaloso. Muito escandaloso porque ele traz a escravidão e traz também, vamos dizer assim, a censura com relação aos gostos, às preferências, das suas diversões, dos seus passatempos. 2 temas, a carência e a privação da liberdade. Seja a liberdade de ir e vir, seja a liberdade econômica, seja a liberdade de desenvolver seus projetos de vida e assim por diante, e seja até a possibilidade de pensar, expressar a sua criatividade, o seu desejo, a sua diversão e assim por diante. Vejam só um exemplo tão simples, ao mesmo tempo tão escandaloso, mostra a gravidade que é pensar a relação entre maiorias e minorias, que ela vai se dar de um jeito ou de outro, conforme nós pusermos a ênfase. Mais procedimental, ou quase puramente procedimental, vamos sempre lembrar e consagrar a vontade da maioria sobre tudo, ou nós pusermos a ênfase na garantia de alguns direitos básicos, sem os quais sequer nós poderíamos dizer que estamos vivendo num regime democrático. Esse simples exemplo, acho que chama bastante a atenção disso nessas metáforas da escravidão, e eu vou dizer assim, da censura. E isso se conecta àquela última repercussão, que é o segundo momento que eu convido vocês a me acompanharem nessa fala, a repercussão do que se espera na relação das maiorias e das minorias, conforme a concepção de democracia que nós colocarmos à frente, ou mais gravemente do que isso, especialmente se nós colocarmos uma ideia procedimental de simplesmente proteção da maioria como um critério central, absolutamente definidor da democracia. Então, nós podemos pensar assim, eu tentei fazer um quadro que vocês estão vendo aí, em algumas dimensões, alguns aspectos das relações entre maiorias e minorias, conforme a ênfase que nós dermos numa democracia das maiorias pura e simples, ou numa democracia comprometida, preocupada com o direito, com o reconhecimento, com a defesa e com a promoção dos direitos básicos para todos. Eu separei ali 1, 2, 3, 4, 5 dimensões, 5 possibilidades de pensarmos. O que espera a maioria diante da minoria,
se nós estamos centrados simplesmente e puramente numa noção procedimental de democracia, ou seja, de devemos respeitar pura e simplesmente a vontade da maioria. As maiorias, diante das minorias, vão enxergá-las, as minorias, com desconfiança. Vão enxergar com aquilo que eu estou colocando ali, uma tolerância negativa, ou seja, aquele exercício de simplesmente suportar enquanto não me incomodar muito, enquanto não me tirar do meu conforto, do meu lugar. Essa expectativa da maioria, que é uma expectativa de desconfiança, é uma visão desconfiada, uma visão incomodada diante da minoria, ela vai ser totalmente diferente se nós pensarmos nas democracias como garantias de direitos básicos. Aí, a ideia de que esses direitos são básicos para todos, independentemente do lado que se estiver, vou chamar assim, do lado da maioria ou do lado da minoria, vai enxergar aquelas pessoas assim qualificadas como minorias de uma forma solidária, vale dizer, estamos no mesmo barco, convivemos juntos na mesma sociedade e não podemos nos separar do barco que estamos. E de um modo a reconhecer não só a existência, como o valor e a dignidade. Ou seja, conforme a ênfase que nós dermos na ideia de democracia, a relação, a perspectiva da maioria em relação da maioria em relação à minoria vai ser totalmente diferente. Sobre as compreensões dos direitos. Os direitos vão ser vistos pela maioria se estamos num referencial puramente procedimental como uma posição devida à maioria pelo fato dela ser maioria. E se houver possibilidade de conceder algum espaço para a minoria, esse espaço sempre limitado, sempre controlado, será assim concebido como quase que uma concessão, quase que um presente a partir daquela tolerância negativa que eu coloquei. Muito diversamente, se nós enfatizamos as democracias como direitos de todos, essa visão substancial, aí os direitos vão ser compreendidos como universais, como já foi dito aqui, e, claro, que vão exigir concretizações específicas conforme lugares e modos de vida diferentes que os grupos e os indivíduos têm. Por isso, universais e concretizáveis. A diversidade, na perspectiva puramente procedimental, do majoritarismo, digamos assim, ela é um problema, ela é um incômodo. Muito ao contrário do que é a diversidade, numa perspectiva de garantia de direitos, que vai ser uma riqueza, uma vantagem. Peguemos, por exemplo, o julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos, quando tratou de ações afirmativas. Num certo momento disse, é uma riqueza estarmos numa sociedade diversa, multicultural e assim por diante. Por fim, encaminhando já para as duas últimas colunas, a expectativa da maioria diante da minoria, numa visão majoritarista, puramente procedimental, vai ser que a minoria, aos poucos, vá se anulando, vá ficando parecida com a maioria, vá se deixando assimilar. Muito diferentemente de uma perspectiva de uma consciência de garantia de direitos, onde a ideia, a perspectiva, então, vai ser de interagir, respeitando a alteridade e se conhecendo a si mesmo a partir da interação, a partir da alteridade do outro. Para, por fim, a organização da sociedade. Uma perspectiva de democracia totalmente centrada nas maiorias, nos procedimentos do sufrágio universal e nada mais do que isso, a sociedade vai estar sempre regida por um padrão de normalidade e com alguns satélites que vão estar transitando em volta desse padrão de normalidade. Resumindo um pouco a ideia que se tem no multiculturalismo, cada um no seu espaço, e não saia do seu espaço. Mas é claro que há um padrão de normalidade que vai medir os outros. Muito diversamente, numa perspectiva de democracia como garantia de direitos, aí nós vamos ter um convívio das diferenças. É o direito à diferença que está em questão num convívio universal, e não cada um no seu espaço. Por fim, se nós tentamos resumir um pouco como enxergar a relação entre democracia e os chamados direitos contra-majoritários, me parecem que pelo menos 3 dados nós temos que ter bem presentes. Primeiro, a democracia é muito mais do que um mero procedimento das maiorias. A democracia é um regime que parte do princípio de assegurar igual dignidade de todos. Segundo, que os direitos de minorias não são privilégios, mas são expressões, concretizações de direitos de todos.
E aí eles são muito importantes, porque o direito de quem hoje é a maioria só vai estar garantido amanhã se o direito de quem hoje for minoria, porque amanhã essas posições podem se inverter. E, por fim, os direitos contra-majoritários, então, não são um problema da democracia. Ao contrário, eu diria até que eles são a expressão dos deveres de todos, em benefício de todos. Porque se eu garanto a liberdade das minorias, efetivamente eu vou conseguir garantir a liberdade de todos, e não só daquelas chamadas minorias. Que nós todos, como cidadãos, o direito na sua legalidade, nas suas instituições, não vive no ar. Não há como defender uma Constituição democrática fora de uma sociedade minimamente democrática. Que nós todos, então, como cidadãos, como membros de instituições, e especialmente uma instituição como a Escola do Ministério Público, os ministérios públicos que nós temos, continuemos firmes nessa consciência e nesse dever. Muito obrigado.